Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que estou muito feliz com o Senhor Jesus, porque Ele tem sido meu melhor Senhor, meu único Senhor, meu amigo, meu protetor, aquele que tem me sustentado já por 38 anos na Sua presença, aquele que tem me redimido, isto é, me libertado de toda a escravidão do pecado no passado, e aquele que tem me remido, isto é, me perdoado de todas as minhas transgressões, aquele que tem escrito o meu nome no livro da vida. Eu quero dizer a você, meu querido, que ter o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador é a melhor opção. E não se trata de religião, porque a Bíblia diz, está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos trazidos à presença de Deus pela ação direta do Espírito Santo, trabalhando em nosso entendimento, em nossa consciência, fazendo com que nós percebêssemos que havia e há uma necessidade de sermos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje, muitas pessoas, por não pensarem, por não meditarem a respeito dessas verdades que são absolutas e não relativas, muitas das vezes não valorizam a sua vida cristã e a sua comunhão como deveriam valorizar. E eu quero dizer que o primeiro passo que damos em relação a Deus é entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então isso fizemos, e aqueles que fizeram de forma legítima, hoje, estão tendo os privilégios desta comunhão. E um desses privilégios é ouvir a voz de Deus, é ser guiado pelo seu Espírito, é ter paz no seu coração, é como pertencer ao reino de Deus, que segundo Romanos 14:17, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu posso compartilhar dessa experiência porque eu não sou um crente teórico, eu sou um crente prático. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu não entreguei a minha vida a uma igreja evangélica. Porém, todavia, eu não posso servir ao Senhor Jesus fora da igreja, porque isto não tem apoio bíblico, isto não é plano de Deus. Até porque, observe que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele estava junto com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam unidos junto com ele. Não houve uma dispersão, senão em circunstâncias especiais, quando houve a perseguição em Jerusalém, porém, eles estavam sempre unidos, até porque também o Salmo 133 nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então precisamos viver em união para que o nosso corpo, que é cheio de membros, tenha uma só cabeça, que é Jesus. E a nossa cabeça no nosso corpo está comandando os membros do nosso corpo, assim como somos membros do corpo de Cristo e Cristo sendo a cabeça, ele domina todo o nosso ser e a nossa vida. Então Cristo veio estabelecer um novo padrão de vida para cada um de nós. Eu quero te dizer que a Igreja do Senhor hoje, ela sofre conflitos, crises e muitas das vezes de forma sutil o adversário tem tentado inocular conceitos na mente de muitos líderes, levando eles a cederem certos espaços, abrirem certos espaços, para que haja, inclusive, o que nós chamamos de secularização. O que é isto? Na verdade, a entrada de antivalores, é a entrada de pensamentos e de ideologias e de formas de culto que a própria palavra de Deus condena. Vamos começar, por exemplo, pelo que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Nós temos hoje uma invasão de costumes totalmente mundanos dentro da igreja, a começar pelas vestes indecentes das irmãs. Quantas pessoas hoje não estão querendo ser vistas, mas estão querendo que as pessoas vejam até mesmo suas partes íntimas. Isso está acontecendo. Olhe para as roupas, os decotes,
as roupas muito arrochadas no corpo, e isto com a chancela de muitos líderes, que eu não sei se chancelam porque têm medo de perder o membro da igreja, ou se chancelam porque gostam, porque sentem prazer, porque já têm nos seus olhos as concupiscências carnais. Uma coisa é certa, nós não podemos nos esquecer que temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hoje, muitos cantores e cantoras, eles fazem certas músicas que eu não chamo de louvores, até mesmo para as crianças, que promovem, que incitam um pula-pula e danças dentro da igreja. Irmãos queridos, amados, isso é profanação. A igreja não é pista de dança. A igreja não é clube de dança. A igreja é casa de oração. A igreja é lugar onde as pessoas se reúnem para conhecer a santidade de Deus e o Deus Santo. A igreja, em momento nenhum, foi criada com essa finalidade. Se alguém quer colocar um pula-pula no seu quintal para as crianças pularem, não há pecado nenhum, porque a criança gosta de pular mesmo. A criança gosta de brincar. Mas ensinar a criança que o lugar de brincar é dentro do templo, onde nós estamos fazendo orações, isto é profanação, isto é pecado. Eu não me importo se alguém não concordar comigo, mas eu te desafio, você que não concorda, vai para o joelho, se é que você gosta de orar, e vai jejuar e pergunta ao Espírito Santo, que manda mais do que o teu pastor e manda mais do que eu na igreja. O Espírito Santo é da última palavra. E o Espírito Santo, com certeza, ele conhece bem a Bíblia. E se a Bíblia está escrito nela que a casa do Senhor será chamada casa de oração, então não é casa de dança. Ensinar as crianças a pularem, a dançarem dentro da casa do Senhor é estar ensinando a que futuros adultos profanarão. Não é, irmãos queridos, à toa de nós falarmos isto, porque isso está acontecendo e está acontecendo agora. Muitas coisas erradas estão acontecendo na igreja e eu me sinto uma espécie de profeta da verdade, uma espécie de João Batista, que na mente de muitos pode já estar sendo cortada a sua cabeça, mas não me importo, porque nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. Se você quiser um dia chegar no céu, você tem que rever seus conceitos. Você que é pastor, você que acha que não tem nada demais, você que acha que é bobagem, que tem que se contextualizar com o mundo, com a sociedade. Essa sociedade imunda e nojenta que colocou a coreografia dentro da tua igreja. Essa sociedade imunda e nojenta que colocou as coisas do mundo dentro da tua igreja. Para que uma igreja precisa de luzes de várias cores? Para que isso? Será que nós somos agora, irmãos queridos, secularizados e oficializados por uma nova ideologia, por uma nova maneira de pensar? Amados, em Romanos 12, versículo 2, diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até onde eu posso me lembrar, até onde eu posso entender, a igreja não pertence a homem nenhum. A igreja não pertence a ministério nenhum. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 1, 21, 22 e 23. Efésios. Então você deve nesse momento, pensar, será que o que eu estou fazendo até aqui está sendo para a glória de Deus? Lembre-se, a palavra de Deus, ela é muito clara e ela deixa bem claro uma coisa. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Se você quiser chegar no céu, você precisa de rever seus conceitos. E quando você perceber que muitos deles apoiam essas coisas que a Bíblia condena, jogue-os fora, antes que seja tarde demais. Não haverá tempo de arrependimento depois que você morrer, depois que eu morrer, depois que nós morrermos. Não haverá tempo de arrependimento. Esse negócio de certos pastores
querer colocar a igreja dentro da sua mentalidade e desprezar aquilo que está dentro da palavra, ou até mesmo distorcer a interpretação, fazendo uma exegese falsa e se contextualizando com essas novas ideias mundanas, secularizantes. Isto é pecado. Satanás está muito feliz com seus aliados dentro de muitos e muitos ministérios. Hoje temos igrejas para todo gosto. Igreja para quem quer viver na antiga Sodoma e Gomorra, igreja para quem quer viver na fornicação e na roubalheira sem serem advertidos, porque você veja bem, uma pessoa, por exemplo, que está sem condições de fazer algum serviço dentro da casa do Senhor, como pode uma pessoa dessa ser colocada para um cargo na igreja, sendo que ela nem liberta é ainda? Como que um irresponsável desse faz uma coisa dessa? Isto é pecado. Nós não podemos colocar sob a responsabilidade de Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Se aprendermos a viver uma vida cristã autêntica, não podemos permitir que pressões externas ou mesmo diabólicas venham tentar nos fazer mudar a nossa posição. Nós fomos chamados para sermos cabeça e não sermos cauda. Nós não podemos, de forma nenhuma, vivermos uma vida que tem o título de espiritual, porém, sob a gestão totalmente natural. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O versículo 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora ouça: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Versículo 16: nós quem? Os que são verdadeiramente espirituais. Agora ouça, veja com atenção. Muitas pessoas passam a mensagem de que, a imagem de que são espirituais, mas na verdade não são espirituais. Os espirituais, para serem espirituais de verdade e de forma legítima, eles têm que estar com todas as suas atitudes e seus conceitos respaldados na palavra de Deus. Se a pessoa acrescentar ou subtrair alguma coisa e apresentar isso na seara do mestre, ela vai ser punida. Pode ser punida inclusive com pode ser punida inclusive com a não permissão, com o impedimento de entrar no céu. Para pensar, como é que eu, como mordomo do Senhor, isto é, aquele que administra bens que não são seus, fazer o que eu quero com aquilo que não é meu? Não importa a fama da pessoa, se está na mídia ou não, a palavra de Deus e o Deus da palavra devem ser respeitados e reverenciados. Portanto, não profane a casa de Deus e não profane a tua própria vida com coisas que são do mundo. Lembre-se que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Que Deus em Cristo te faça refletir a respeito de tudo que eu falei. Eu sou o pastor Antônio Carlos e estou sempre tentando melhorar a condição espiritual, primeiro a minha, para que depois eu tenha condições de ajudar os outros. Que Deus os abençoe. Amém.